seguinte: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E não se está falando do povo gentil de Tessalônica, sobre o qual um tipo de relação fraterna, de amor, de namoro fraterno se estabeleceu entre Paulo e eles, mas da atitude dos judeus da sinagoga de Bereia. Como eu disse lá no início ainda na viagem, em todas as cidades praticamente os judeus tinham estabelecido as suas sinagogas, seus pontos de ensino, porque depois do cativeiro em Babilônia, nem todos os judeus voltaram. Muitos deles foram se espalhando pela Ásia e por vários lugares da terra. Como eles não tinham o templo, somente o templo de Jerusalém era um lugar para um judeu fazer sacrifícios, cultos, com todas aquelas liturgias definidas por Moisés no Velho Testamento. A sinagoga foi uma criação circunstancial, onde se ensinava a Escritura, onde se tinha a certeza de uma vida comunitária, servia de tudo, de lugar de culto, de ensino da Escritura, de escola, alfabetização de crianças, e também é um lugar de ajuntar a comunidade judaica para as grandes decisões, para os grandes comunicados deles, de modo que a sinagoga tem um papel múltiplo, e naqueles dias era um papel multifacetado mesmo. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, que é uma expressão que define o que já está presente em alguns de nós agora. Fome, ávido, sede, fome, desejo de sofregamente apropriar-se, internalizar, ávidos, toda avidez, que se manifestava da seguinte maneira: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é uma decisão que nos separa significativamente dos demais, porque na maioria das outras sinagogas vocês veem que o fluxo é totalmente irracional. Às vezes eles estão ouvindo a Paulo, estão gostando de Paulo, basta que chegue um, cheguem dois, cheguem alguns e comecem a criar um alvoroço, um espírito de contradição, e logo aqueles que originalmente estavam interessados, irreflexivamente, ajuntam-se às fugas e aos movimentos caninos que brotam da implicância, do capricho, da inveja, dos sentimentos menores da vida, e quando você percebe, aqueles que antes estavam com aparente interesse, subitamente se passam para o lado de lá. E aqui se diz que eles estavam todos os dias, ouviam a Paulo, checavam nas Escrituras coisa por coisa, para ver se as coisas eram de fato assim, a tal ponto que eles entraram para a história como uma referência de como se deve proceder. E Lucas louva essa atitude que aqui é chamada de nobreza, essa nobreza de alma, de mente, de coração, de prudência, de sabedoria, de moderação. Examinando é outra palavra forte, porque diz respeito a uma atitude anatômica para a Escritura. É a mesma coisa que um médico fazia e faz, ausculta. Essa mesma palavra grega aparece aqui, lá na frente, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando se fala da ceia do Senhor, e que Paulo manda que se examine a si mesmo,
E também, ainda aos Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos. E era algo que também definia a qualidade, o valor e o significado das coisas. Alguém tem uma moeda aí, uma pataca boa? Uma moedinha? Ricardo é o homem das moedas, olha só, vou pegar essa. Tem muitas, hein? Que benção essa moedona aqui dele, ó. Examinar naqueles dias tinha a ver com isso aqui, ó. Para ver qual era a natureza. Esse material aqui é cimento, então ele absorve. Mas quando você jogava uma moeda num mármore, por exemplo, logo você ficava sabendo a natureza do material da moeda pelo barulho que fazia na pedra. E é exatamente essa imagem que Paulo estava construindo em relação ao significado do exame. O encontro com a verdade determina a natureza do material, determina a constituição do ser. Deixa a existência encontrar a verdade que você vai saber qual é a natureza do seu próprio ser. É que eles estão examinando, auscultando, fazendo esse trabalho de anatomia, de verificação entre o que Paulo dizia de um lado, do outro lado o que as Escrituras afirmavam. De tal modo que o texto prossegue assim: com isso, muitos deles creram. Interessante é o com isso, que estabelece uma relação de causa e efeito. Não foi uma fé que nasceu simplesmente de uma experiência psicologicamente orgásmica. Nós estamos falando de algo que tem consistência. A fé, na sua natureza, ela não é racional. Porque ela, se fosse racional, o Evangelho não seria loucura. Na realidade, o Evangelho, na sua essência, transcende a toda a razão. Por isso mesmo Paulo vem a dizer, ecoando o que Jesus já tinha dito lá no Evangelho de Mateus e também em Lucas, no capítulo 12, quando ele diz: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem ele o quiser revelar. Tem essa dimensão que transcende completamente a verificação filosófica, ao auscultar elucubrativo do pensamento, querendo entender Deus. Por esse processo não se entende. Daí o termo teologia ser uma coisa de uma presunção pagã extraordinária. Theos é Deus, logia que vem de logos, razão, conforme os jônicos, acerca dos quais a gente falou lá em Éfeso, seria o estudo de Deus, a anatomia de Deus. É pecaminoso o termo. Em relação a conhecer Deus por esse caminho da lógica, quem quer que o pretenda entra numa furada. Agora, checar se o que se está dizendo sobre Deus faz sentido com algo que você tenha como referência segura da revelação de Deus, que é a Escritura, que é a revelação proposicional. Nesse caso, se precisa usar todo o entendimento que se tenha disponível para fazer essa checagem, para ver se as coisas são conforme a referência pré-estabelecida diz que deveria ser. E foi nesse sentido e nessa medida que os bereanos usaram todo o seu senso de coerência possível para verificar se eles não estavam entrando numa furada, se não era apenas por causa do carisma de Paulo, se não era por causa apenas das impressões que ele causava, se não era por causa de uma sistematização particularizada que ele tinha feito da palavra e apresentava o pacote de maneira tão elaborada,
que era quase impossível para aqueles que estivessem ouvindo não acolherem o que ele dissesse. Eles não entraram em nenhuma perspectiva de jogo emocional, que Paulo não fazia, mas supondo que fizesse, ou supondo que, ainda que não fizesse, dissesse coisas equivocadas, eles não estavam impressionados com nada disso, ouviram e verificaram. Todos os dias, significando que dia após dia Paulo ensinou, e dia após dia eles ouviram e acabaram de ouvir, reuniram-se e foram verificar com bom senso, sem nenhum tipo de passionalidade, de paixão, de fervor efervescentemente infantil, não. Foram ver se as coisas eram de fato como estavam sendo anunciadas e examinavam as Escrituras para ver se o anúncio do Evangelho feito por Paulo coincidia com aquilo que as Escrituras anunciavam. Com isso, essa é a relação de causa e efeito. Essa é a maneira mais saudável de alguém se edificar e se fortalecer na fé. Foi o que eu vi acontecer, por exemplo, na experiência do meu pai. O Wallace lembra-se muito bem. Ele não se converteu ouvindo ninguém, embora houvesse um pregador maravilhoso que veio a ser nosso pastor, que veio a ser aquele que encaminhou meu pai posteriormente para a ordenação ao ministério, a quem eu guardei no coração e a minha família guarda com um amor familiar e paterno, que é o reverendo Antônio Elias, que está na glória, partiu para o Senhor 4 meses depois do meu pai nem tanto, meu pai faleceu em setembro e ele partiu em dezembro do mesmo ano, mas apesar de tê-lo ali, não foi por ele, até porque meu pai nunca o tinha ouvido. A única coisa que meu pai ouviu foi um versículo bíblico de Hebreus 11:1. O primeiro texto bíblico que ele ouviu na vida. Até então ele era um católico de cultura, pagão de alma e agnóstico de confissão pública. Mamãe que era protestante. E aí ele foi um dia levar-nos à escola dominical. Eu era um garoto de 12 anos de idade, por aí, fazendo entre 12 e 13 anos. E ficou curioso com uma voz que cantava lá dentro, uma música que ele achou muito bonita. E ele saiu do carro e foi escondido, esgueirou-se, olhando pela fresta da porta da pequena capela da igreja presbiteriana Betânia, então, naquela época, 1966, 67, quando o homem que cantava estava fechando o órgão. E a esposa do reverendo Antônio Elias, Dona Maria José, que partiu também há 2 anos atrás, ou 3, para o Senhor, estava lendo um texto em Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E o papai ouviu aquilo e disse: que interessante. Não sabia que a Bíblia era capaz de fazer uma síntese de um assunto tão subjetivo quanto este, de uma maneira tão extraordinária. Isso deve ser um livro inteligente. E um homem inteligente não pode não conhecer um livro inteligente. Ele já se glorificou no processo. Eu vou saber que livro é esse. Eu já li Shakespeare, já li isso, já li aquilo, já li todo mundo. Já li os poetas romanos, já li os autores de tratados de direito antigo dos romanos, os grandes juristas brasileiros e franceses. Mas eu não vou ler a Bíblia. Aí chegou em casa e falou para minha mãe: ó, abre ali, me empresta a tua Bíblia, abre ali no começo, que eu vou ler esse livro todinho. Mamãe, mais malandra do que a malandragem nesse sentido, falou: olha, meu filho, você me deu o seguinte, esse é um livro diferente. Para a gente entender o começo, a gente tem que entender o fim. Porque ela disse: se ele ler a partir do Gênesis, já vai criar problema com o negócio de o Senhor criou o dia em uma semana, se bem que lá está D com D maiúsculo de dias, mas a cabeça da cultura católica já iria fazer
repugnância, ele já tinha aquela hostilidade a essa ideia. Aí se ele for por aí afora, ele é todo humanista. Esse negócio de Abraão circuncidou, cortou o prepúcio da criança. Que absurdo! Quando ele chegar, por exemplo, em Levíticos, ele pede, ele afoga. Aquele monte de lei, apedreja, ele faz aquilo. Ela conhecia bastante para saber que ele não sobreviveria a Moisés. De jeito nenhum. Aí falou, olha, para entender bem isso, tem que aprender o que você não lê Mateus. Depois lê até o Apocalipse. Depois você pega no início, que aí você vai entender tudo. Sem saber, ela estava dando ao meu pai um princípio espiritual que apenas aí por volta de 1978 ficou claro para mim e passou a definir minha vida inteira. E é o que eu ensino às pessoas desde sempre e cada vez com mais veemência. Que ela estava dando a ele sem nenhuma consciência do processo, mas com a intuição, ao dizer, se não entender o final era o Novo Testamento. Se você não partir daí, você não vai compreender lá. O princípio é que se para nós Jesus não for a chave hermenêutica interpretativa, a Escritura se transforma num caleidoscópio absolutamente confuso, razão pela qual quem não tem essa consciência lê a Bíblia e não entende nunca, porque fica querendo conciliar o inconciliável. E tem coisas aqui na Escritura que se tornaram totalmente incoerentes com Jesus. Incoerentes por quê? Incoerentes porque elas eram pertinentes a um tempo, a uma hora, antes de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Como diz o escritor de Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo quanto se possa querer saber da revelação de Deus aos homens está em Jesus. Nele não fica faltando nada. Por outro lado, nele são eliminadas todas as idiosincrasias que o Velho Testamento carrega como expressão da cultura judaica, como expressão do primitivismo do mundo antigo, como expressão do fato de que a revelação de Deus na história, até chegarmos a Jesus, foi evolutiva. É tão simples de a gente perceber como foi crescendo e evoluindo aquela revelação. Como é tão simples perceber a grandeza de superioridade, de percepção dos profetas em relação a Moisés. Quem lê Isaías não tem como não ver que está diante de uma mente que foi iluminada com algo superior àquilo que Moisés dizia de pão, pão, queijo, queijo, pedra, pedra, isto e aquilo. Em Isaías você encontra, por exemplo, questionamentos à prática da lei que não produz novidade de vida. A mesma coisa em Jeremias, a mesma coisa dos profetas. Daí você vê que os profetas são extremamente mais louvados e assimilados no processo do Novo Testamento do que Moisés, que fazia parte da revelação de Deus, de conteúdos para um determinado dado momento da consciência humana, definia o que é verdade de relação entre o homem e Deus e o homem e o próximo, e dava um monte de regulamentações de convívio que não são diferentes daqueles que a gente encontra nos códigos de Hammurabi, por exemplo, lá na Mesopotâmia, na Suméria, que não são diferentes de um monte de outros códigos comunitários, aonde erros são tratados da mesma maneira, onde indenizações são pagas por equívocos, onde um monte de coisas que aqui se lê encontram-se, do ponto de vista de qualquer vasculhado histórico-antropológico, em muitas outras culturas da Terra. De modo que ela disse, começa a ler do fim que você vai entender o princípio.
aqui em Bereia, qual era então o processo hermenêutico em operação? Paulo estava falando de Jesus e só de Jesus. Falando de Jesus e do evangelho que Jesus anunciava. E do significado de Jesus como cumprimento das profecias, das predições do Velho Testamento, e como nele tudo se cumpria. E o que nele ainda não tinha se cumprido, cumprir-se-ia nele, num segundo momento, numa segunda etapa. Ele certamente partia do Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Isaías 53, e mostrava que todas aquelas oblações e derramamento de sangue e oferendas do Velho Testamento eram apenas simbolização, sombra e arquetipia, indicando Jesus. Eram simbolizações, era como o pão da ceia em relação à carne de Cristo, à vida de Cristo, à realidade de Cristo. Uma vez que você prova a realidade de Cristo, não há mais por que pensar que o pão é alguma coisa além do pão e que ele não seja apenas um memorial daquilo que em mim já se tornou realidade. É a mesma coisa em relação ao batismo. Tanto faz se é por imersão, por aspersão ou sem água nenhuma. Se eu estiver no deserto do Saara e não tiver nada, Cuspe. Glória a Deus. eu batizo com saliva. E se a minha tiver com a boca tão seca, vai areia na cabeça. E se não tiver nada para jogar, um homem que morria ao lado de Jesus na cruz, Jesus nem cuspiu para o lado, ó. Fica batizado. Se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, você veja a importância que ele dava para esse ritual. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o que realiza a operação final não é nenhum tipo de materialização externa que quem quer que seja deseja exacerbar, está apenas exacerbando de maneira pagã algo que não produz transformação alguma na interioridade humana. Então, os de Bereia ouviam Paulo falar de Jesus e citar o Velho Testamento, dizendo, olha, isso aqui aconteceu para se cumprir isto. Ele viveu assim para encarnar isto aqui. Ele é a condensação de todas essas expressões. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, você não precisa mais ir a Jerusalém, não precisa mais derramar nenhum sangue, não precisa fazer mais nada, está consumado. Tetelestai é a palavra grega, está pago, está feito. E eles iam checar na Escritura todo dia e verificavam que as coisas eram de fato assim. Com isso, se diz, com isso, e eu repito pela terceira vez, esta é uma expressão que determina causa e efeito. Por causa desta causa, o efeito foi esse. Muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada aqui em Bereia por Paulo, foram e vieram de Tessalônica excitar e perturbar o povo aqui. Isso é que é um negócio satânico, meus irmãos. Satanases religiosos. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram aqui, pregando a palavra. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. E agora eu acho bonita essa expressão, os responsáveis por Paulo. Parece que os caras disseram, olha, até Atenas nós vamos te segurar, rapaz. Tem muita sinagoga no caminho. Você não vai sozinho para lá não, porque senão você não termina essa viagem. Os responsáveis por Paulo o levaram até Atenas. E quando ele chegou lá em Atenas, algumas outras coisas vieram a acontecer, que são as que nós trataremos lá. E regressaram de Atenas com ordem de Paulo para Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele
lá em Atenas. Aí o verso 16, que vai ficar para o Areópago de Atenas, nos diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante, o cara não se segurou. Porque Paulo não se segurava. O que eu quero dizer a vocês aqui de maneira rápida agora, em 10 minutos, porque nós temos que almoçar e mais 7 horas de viagem pela frente. Gente, uma vez eu estava com o Ciro, estávamos Adriana, Ciro e eu, naquela praça ali, hippie de Ipanema, onde tem a feira hippie, um domingo. E nós estávamos ali, tínhamos chegado da praia, resolvemos ir a pé de Copacabana até Ipanema para olhar ali a feira hippie. Eu de bermuda, a Adriana com sarong, sei lá o que, o Ciro todo avontadão. A gente foi vendo as barraquinhas de obrinhas de arte aqui e ali, bijuterias. Daqui a pouco eu estou por ali assim, tranquilo, quando eu levo um safanão aqui, ó, pá! Chegou a sair assim para frente, aí eu olhei, tem um cara grande, pega aqui o Ricardo, assim, da altura dele, só que bem mais forte. Era uma bitola, com a Bíblia na mão que dava 2 ou 3 da minha, imensa assim, ó. Botou aquele dedão na minha cara, falou: Jesus mandou eu lhe dizer que você está em pecado. Aí do jeito que ele botou o dedo, eu travei o braço dele aqui, segurei o dedo e virei. Aí ele já foi assim, virando para cá, de que Jesus mandou você me falar mesmo? Aí ele: não, seu reverendo, não, seu reverendo. Eu falei: rapaz, Jesus não falou contigo? Olha, quando Jesus fala comigo, meu amigo, não tem ninguém que me segure. Me matam, me esfolam, me arrebentam, mas eu vou até o fim. Agora, o Jesus que eu conheço e que você não conhece, não manda ninguém dar tapa em ninguém, não manda ninguém enfiar o dedo na cara de ninguém. Você não conhece Jesus, você conhece o jornal O Globo. Você conhece a fofoca dos evangelhos. Você assiste o Malafaia na televisão dizendo: ele nunca mais tem que falar na vida, tem que ficar com aquela bunda num banco até morrer. Esse é o Jesus que você conhece. É só disso que você está falando, e além do que, você é frouxo, rapaz. Aí ele começou a tremer todo, eu fui segurando ele pelo braço e dizia: você é frouxo, me confessa que você é frouxo. Confessa que você é frouxo, você não encara um homem. Tá vendo os olhos de um homem, meu amigo? Aí ele foi ficando por ali, aí o pessoal dizia: dá nele, reverendo. Mete a mão. Dá nele, reverendo, dá nele, que esse cara vem pra cá, agride todo mundo todo dia, insulta a vida dele, é insultar o povo. Que horror. Dá nele. Falei: não, ele já apanhou o que ele tinha que apanhar. Aí ele saiu andando assim, né? Meio na multidão, e o povo dizia: pega, reverendo, pega. Aí eu fiquei olhando daqui, lá pelas tantas, ele já estava longe assim, eu vendo com aquela Bíblia na mão, ele andando todo espremidinho agora. Aí eu falei: não, essa obra não está consumada. Aí eu falei: ô rapaz, volta cá. Aí ele: eu falei: quem mais? Vem. Aí lá veio ele assim, bem moreno como o Ricardo, mas ele estava meio branco, sabe? Aí lá veio ele, aí eu andei assim na direção dele, o encontrei no meio do caminho e falei: olha, sabe o que eu vim pensando aqui? Em te tomar essa Bíblia. Vou tomar essa Bíblia. Sério que você fica aí agredindo, usando a Bíblia para falar mal desse povo, destruir todo mundo? A Bíblia na mão de um cara como você é uma droga, é uma arma maligna, diabólica. Um homem como você não tinha que ter Bíblia. E a maioria dos crentes que eu conheço por aí, não adianta dar Bíblia para eles, porque eles não vão entender nada. Porque você já chega batendo em alguém, dizendo: Jesus mandou você fazer isso, dizer que você é um pecador. O Jesus que você concebeu é o dessa construção religiosa, porque você não aprendeu a Jesus na palavra. E quem não tem a Jesus como referência absoluta, qualquer texto que lê da Bíblia vai dizer a palavra de Deus para mim agora, nesse momento.
Deus me diz agora? Somente sobe a este monte, Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã e os filhos de Israel que eu dou como possessão. Ah, o Senhor está mandando hoje que eu suba no monte para orar. O Senhor que falou comigo, eu tenho que subir no monte, senão Deus não vai se revelar. Não é assim que a maioria vai tratando a Escritura? Conclusão, ela vira um caleidoscópio de malucos, um negócio doido. Porque Jesus não é o eixo. Só concluindo a história do homem, não aconteceu nada não, nem fiquei com a Bíblia dele, morri de pena e de compaixão. Falei, olha, eu vim aqui para te tomar essa Bíblia e para dizer que eu só ia lhe devolver depois que você lesse o Novo Testamento todinho. Eu iria te dar o meu endereço para você ir à minha casa depois de ter lido o Novo Testamento, que eu iria fazer uma sabatina para ver se você entendeu alguma coisa. Mas eu não estou nem com esse tempo, meu amigo. Só quero te dizer o seguinte, eu vou passar de vez em quando por essa praça. Olha que eu vou dar umas incertas. E se eu chegar aqui e você estiver perturbando esse povo, aí eu vou te tratar do jeito que você está querendo ser tratado. Aí, não, senhor reverendo, eu prometo que não vai nunca mais ter nada disso. Aí tinha um pintorzinho, um senhorzinho que estava lá pintando o quadro, olhando a história, ouvindo de perto, falou, reverendo, o livro é bom, o que estraga é o homem. O livro é bom, eu leio, faz muito bem, mas quando o homem tem a cabeça ruim, esse livro é uma desgraça, reverendo. Falei, esse e qualquer outro, meu companheiro. O problema, nesses 1.700 anos, 1.770 anos de cristianismo oficial, é que a gente teve credos, a gente teve concílios, a gente teve sistematizações da Escritura, mas ninguém lê a Bíblia tendo Jesus como chave hermenêutica da palavra, com a coragem que os apóstolos anunciaram, porque isso aqui não é invenção minha, isso aqui é apenas a coragem de dar uma nomenclatura simples para definir o que, por exemplo, Paulo define. Paulo chama de sombra essas coisas passadas. Ele diz que tiveram seu lugar, sua hora, mas acabaram. O templo acabou. Jesus é o santuário eterno e fez de cada um de nós santuário do Deus vivo. Não é nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum que se deve adorar. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em relação a pregar para os gentios, imagina, é Paulo quem confronta Pedro lá na Galácia, quando Pedro dá aquela vacilada, chega sozinho lá com Paulo e fica toda à vontade. Quando vem os presbíteros de Jerusalém, alguns legalistas de Jerusalém, ele começa a fazer média. Paulo, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, tudo aquilo ali é fala de Paulo para Pedro em público. Lá se diz, eu tive que falar com Cefas, que é Pedro, publicamente, e dizer, escuta, nós estamos tentando fazer do gentio gente que vai virar judia, se o próprio Evangelho já nos libertou dessa opressão antiga. E o Evangelho propõe até a nós mesmos, judeus, uma outra coisa, porque nós não somos salvos pela observância das multiplicações da lei, mas exclusivamente pela fé na graça de Deus que nos justificou. O escritor de Hebreus diz a mesma coisa. A carta de Hebreus é toda ela dizendo isso. Olha, o tabernáculo passou. O descanso que vocês têm não foi Josué que deu nem daria, só vem pela fé em Jesus. Moisés era importante, mas sobre ele tem alguém que é infinitamente mais importante do que aquele que era mordomo da casa de Deus, é aquele que é o edificador da casa. Amém. Os sacrifícios levíticos acabaram. O cordeiro foi imolado para sempre, acabou tudo isso. O santo dos santos, a arca, o que nela tinha, tudo isso não tem mais nenhum sentido. Jesus é a concreção de todas essas coisas. Amém.
E ele não está preso a nenhum tipo de etnicismo, nem tampouco de cultura, de natureza judaica ou de nenhuma natureza, porque até nesse sentido Deus fez questão de instituí-lo como sacerdote, não segundo a ordem levítica da descendência de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é alguém superior a Abraão, a quem Abraão encontra, diante de quem Abraão pede para ser abençoado e a quem Abraão paga o dízimo, reconhecendo que estava diante de alguém maior do que ele e maior do que tudo que ele tinha encontrado. E Jesus é o sumo sacerdote segundo esta ordem. Quem diz isso é Davi, num dos salmos. De modo que toda a carta aos Hebreus é dizendo isso passou, isso passou, isso passou. O próprio nome da carta, Hebreus, que é a designação do espírito do povo de Abraão, que é um povo de andarilhos e de ciganos. A palavra hebreu vem do hebraico, da raiz hebraica da palavra aipuru, que significa aquele que cruza sempre novos caminhos, de modo que o indivíduo não é hebreu se ele parar. Ele só é hebreu se ele estiver em movimento. É um estado existencial de crescer, de andar para frente. Se retroceder não é hebreu. A mesma palavra é usada para definir Davi. Enquanto Davi está sendo perseguido por Saul, dormindo de cova em cova, naquelas regiões todas ali do Mar Morto, escapando em Engedi, aqui e ali, fugindo um para lá, atravessando ribeiros, indo para outras fronteiras, toda vez que esse movimento é feito, ele é definido como Aipuru. Na hora que ele se estabelece no templo, ou antes do templo, se estabelece na cidade de Davi, constrói o seu palácio, aí vem as Batsebas, vem as outras coisas, nunca mais ele é chamado de hebreu. Ele só é chamado de hebreu outra vez quando o seu filho Absalão conspira contra ele e ele cruza o ribeiro do Cedron chorando, ele é Aipuru, hebreu de novo, está no caminho, está no processo. Parou o estado de estagnação e entrou no processo existencial da volição. Então a carta aos Hebreus já era uma carta que dizia, vocês retrocederam. Por isso é que o capítulo 6 de Hebreus é tão forte quando diz, é impossível renovar para arrependimento aqueles que foram iluminados, que conheceram o dom do Espírito Santo, a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Cair não é porque foi ali e achou uma irmãzinha bonitinha, não. Caiu foi porque caiu da graça mesmo, abandonou a cruz, deixou o cordeiro e foi para a ovelhinha. Deixou o santuário eterno e foi para o templo. Fica lá dizendo, ai, fora desse muro Deus não me abençoa. Isto aqui é cair da graça de Deus. E ele está dizendo, vocês são hebreus, o caminho de vocês é para frente. Esse processo só se instala na gente se Jesus for o centro, absolutamente ele e nada mais além dele. De tal modo, minha gente, que o que eu encontro em Jesus serve para mim. O que eu não encontro em Jesus já não me serve. É simples assim. E aqui em Bereia, o que aconteceu foi isso. Paulo anunciava Jesus, ele checava. Coincidia, é isso mesmo. Coincidia, é isto mesmo. Coincidia, é isto mesmo. Até que nesse processo construiu-se na mente dele a certeza de que Jesus era o absoluto. E quando essa convicção entra na gente de que Jesus é a palavra primeira e última de Deus, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que nele todas as revelações de Deus tiveram a sua convergência, que o que eu encontro nele é para eu viver, o que eu não encontro nele, nem no espírito dele, nem na atitude dele, nem nos gestos dele, não é para eu viver. E a minha melhor maneira e única maneira de entender até o que Jesus disse, quando ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, eu não preciso saber grego para entender isso.
Eu só tenho que saber, olhar em volta e ver como é que Jesus, que era manso e humilde de coração, tratava a vida. Aí eu vou saber o que é um homem humilde. Quando ele disse, bem-aventurados os mansos, não preciso saber grego para saber que era a palavra usada para definir aquilo que travava a volição de um animal que não lhe era vivo. Não! Se eu soubesse apenas, como diz a Adriana, suplência histórica, só para entreter os irmãozinhos, mas para efeito de praticidade na vida, aprenda como é ser manso olhando para Jesus, porque ele é o manso. E vocês vejam que ele não é um idiota por ser manso. Tem a hora de chegar aí no templo e dizer fariseu hipócrita. Mas quem está falando ali não é um indivíduo que surtou, é o manso. Porque exerce um controle absoluto sobre si mesmo, do contrário, tudo em volta desapareceria. É o manso. Para eu aprender o que significa ser sal da terra e luz do mundo, é só olhar para Jesus. Ver onde ele entrava e onde ele não entrava. Quer saber o que é ser santo? Olhe para Jesus. Veja como ele comia com muitos, comia com todos. Ele só não comia com um safado religioso, hipócrita e sem vergonha. Aí ele preferia a companhia de publicanos, meretrizes, e ainda disse, eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Para eu quiser saber, se eu quiser saber o que é ser gente segundo Deus, é só olhar para Jesus. Num certo sentido, minha gente, eu que não sou judeu, dou graças a Deus por ter acesso à Bíblia inteira e lê-la. Examinar todas as coisas em Cristo e reter o que é bom. Porque tem coisas aqui que já não são mais para mim, que não combinam com Jesus. Não dá para dizer eu sou de Jesus e obedeço a Bíblia toda. Eu não obedeço a Bíblia toda, porque senão eu não sou de Jesus. Porque tem coisas que da Bíblia que se eu praticar, eu estou praticando agora o primitivismo de algo que teve o seu lugar na infância da consciência, mas que agora, se for praticada por mim, eu terei que praticar contra o espírito do que Jesus fez e ensinou. De modo que Jesus é tudo. Só não vai me entender quem não gosta de pensar que Jesus é tudo. Mas quem ama Jesus, dizendo eu sei que ele é tudo, está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo? Amém. Só os que cultuam a Bíblia e não Jesus é que entram em crise quando eu digo isso. Qualquer um outro que tenha conhecido a Jesus, se apaixonado por Jesus, se dado a Jesus, se entregue a ele, diz, que mais preciso eu? Só tu tens as palavras da vida eterna, eu vou para quem? É aqui que eu fico, é aqui que eu estou, é aqui que eu me sedimento. E isso gera fé. Com isso, querido, com isso. Antes disso, você tem pacotes doutrinários, você tem adestramento religioso, você tem obediências de observâncias morais, você tem cultos de natureza ética, comportamentalista, behaviorista, mas não tem santidade plantada no coração, não tem consciência, não tem fé, não tem o espigão eterno em você. Estão me compreendendo, meus amigos? Então, para concluir, o que eu quero dizer a vocês agora, finalmente, irmãos? Finalmente, irmãos. Cheguem em casa, peguem os 4 evangelhos, leiam-no, entendendo até o evangelho, até o que Jesus disse, olhando para o modo como Jesus tratou o homem, tratou a mulher, tratou o rico, tratou o pobre, tratou o religioso bom, tratou o religioso hipócrita, tratou o religioso com fé, mas claudicante, tratou o religioso sem fé, porém arrogante. Vejam como foi que ele tratou todo da vida, como ele tratou os marginalizados, como ele tratou os leprosos, os aidéticos da sua época. Não quero comparar aqui o gay ao leproso, mas na cabeça do religioso, o homofóbico, diabolicamente homofóbico,
O gay é visto como um leproso contaminado, que se chegar vai contaminar o grupo todo. Vejam como Jesus encontra o leproso e que diz a ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. O que Jesus faz? Mas antes de dizer quero, o que Jesus fez? Tocando-lhe, enfiou a mão na chaga, chegou e lhe disse: se eu quero, olha aqui, onde é que está a minha mão? A tua ferida. Quero sim, fica aqui. Esse é o espírito, essa é a atitude. Se não for assim, não é segundo Cristo. Não é segundo Jesus. Você pode andar com a Bíblia decorada e sem evangelho, sem Deus no coração. Então, o espírito dos bereanos é o espírito de todo aquele que, em ouvindo sobre Jesus, vê na Escritura, que é a referência mais antiga que eles tinham, e aí diz: o que se diz sobre Jesus confere com a palavra. Só que nós já estamos um passo além dos bereanos. Que passo é esse? Pô, naqueles dias não tinha o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos. Não tinha Mateus, que é o segundo, não tinha Lucas, que é o terceiro na ordem, não havia João, que é o último, não havia as cartas apostólicas, não havia nada. Eles estavam apenas ouvindo palavras que saíam de bocas de homens e tinham as escrituras do Velho Testamento e eram judeus. E Paulo, querendo ganhá-los, falava de Jesus e dizia: cheque aí, cheque aí. E eles foram checando. Nós hoje estamos um passo além. Nós temos a informação de Jesus contida nesses 4 evangelhos e temos muitas das interpretações desses significados aplicados nas cartas dos apóstolos, de modo que Jesus é a nossa pedra angular e nós estamos erigidos e erguidos no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, até o que Jesus disse, para eu entender sem exacerbações, eu não tenho que fazer um curso de grego nem de aramaico, eu só tenho que observar como é que ele tratou as pessoas, porque se ele é o verbo encarnado, e ele não é esquizofrênico, não é Deus Emanuel conosco em fase de internamento de esquizofrenia, se ele é um ente inteiro e é Deus encarnado, o que ele disse, ele praticou. Ou vocês acham que o que ele disse para os outros não foi o que ele praticou na vida dele o tempo todo? Ou não foi exatamente essa prática que iluminou a mente dos que observavam para entender o que ele estava dizendo? Ora, eu entendo os ensinos de Jesus pelos movimentos, pelos gestos e pelo trato de Jesus. Entendo o que Jesus disse em certas ocasiões pelas explicações que ele deu a respeito daquilo que, tendo sido dito antes, não foi entendido, mas ele explicou mais detalhadamente no particular. Mas qualquer outra coisa eu entendo e compreendo pelos movimentos do Cristo encarnado, no toque e nas relações dele no todo da vida. Até Paulo. Ou vocês acham que eu leio Paulo e fecho os olhos e qualquer coisa que Paulo disser, farei tudo que seu Paulo mandar? Senão eu teria 2 encarnações. A gente já viu como Paulo carrega com verdade, com amor, com beleza, com sinceridade, com pureza, com as entranhas da alma dele, tudo que ele faz. Mas Paulo volta atrás. Tem horas que Paulo diz: eu vos disse para fazerdes isso, já agora, porém, vos digo, irmãos, façais assim. E tem várias outras coisas que eu olho para Paulo e digo: aqui não, mano, você devia ter feito diferente, maninho. Jesus aqui, amigo, ensina de um outro modo. Tua atitude podia ter sido uma outra. A expressão do vazamento da sua personalidade aqui, Paulo, foi mais extravagante do que a medida simples do Evangelho. Mas não muda nada, porque tudo mais que ele diz está carregado no que concerne a Jesus. Não há equívoco nenhum acerca de Paulo.
Qualquer equívoco de Paulo tem a ver com dosagens de expressão do ser dele em alguns momentos. Como a gente vai ver lá em Corinto, eu vou lhes mostrar os ataques de passionalidade que ele também tinha. Porque ele era só um humano. Não eram os deuses em forma humana que baixaram até nós. Isso aconteceu em Jesus de Nazaré. Agora os evangélicos parecem querem fazer de Paulo e de alguns outros segundas emanações, terceiras emanações da divindade. Sabe qual é o meu pecado? É que eu só preciso de Jesus. Eu só quero Jesus. E nada que não seja só Jesus, e nada que não combine com Jesus, e nada que não caiba em Jesus, e nada que não seja coerente com Jesus, pode estar escrito em qualquer lugar da Bíblia ou em qualquer lugar da terra, não me serve. Aí você diz, mas o Novo Testamento não está na Bíblia? Bom, do ponto de vista de um judeu, é uma aberração que a gente tenha esses livros aqui e tenha enfiado nas escrituras antigas deles. Isso é um luxo que eu tenho, mas que se não tivesse não faria falta desde que eu soubesse quem era Jesus. Eu vou lhes dizer mais uma coisa. Por que Paulo, escrevendo aos Romanos, citou tanto Abraão, Sara e outras figuras? Leia o capítulo 16 de Romanos que você vai entender como lá estava Alexandre, o Rufo, filho de Simão Sirineu, uma quantidade enorme de judeus, pessoas para as quais aquela argumentação comparativa entre Velho Testamento e a presença de Jesus e o ensino de Jesus era necessário, porque se ele estivesse na ilha de Malta, entre aqueles bárbaros que os trataram com singular humanidade, Abraão não tinha entrado nem na história. Para quê? Para quê? A pergunta é para quê? Então, meus amigos, nós somos gentios ajudaizados, pelo modo como nós fomos criados, pelo modo como se diz para nós que se nós não soubermos da escola dominical que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, Cocó, 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 Isaac, Kiki, Abraão, Amão, e essa coisa toda que decora e a gente manda as crianças cantarem. Havia um homem chamado Abraão, havia um homem chamado Abraão. É bonitinho quando as criancinhas vão lá na frente. Abraão. Ele foi e seguiu para Jericó. Não, antes disso, gerou um filho chamado Jacó. Já, Cococó. Já, Cococó. Era filho de um outro chamado Isaque. Isa, Kiki. Eles foram para Jericó. Os três foram para Jericó. Já é um milagre de reencarnação. Os três foram para Jericó. Jericó, Cocó. Jericó. E as criancinhas lá, Jericó, Cocó. Jericó. Um monte de gente na favela, no morro, não sei aonde. Jericó, Cocó. Jericó, Cocó. Ora, Marcos, quando escreveu o evangelho dele, que não tinha nada a ver com judeus, o evangelho de Marcos é um evangelho secular, por assim dizer. Ele mandou para os romanos. O que o romano queria saber? Da genealogia de Jesus. Por isso Marcos não tem nenhuma genealogia. O romano não estava afim de saber disso. Só diz, olha, nasceu e rolou isso. Aí o pessoal, uau! Agora, Mateus, que pegou Marcos e queria evangelizar também judeus, botou uma genealogia. Mas o que o romano queria saber de Davi? Davi, nada era a mesma coisa para ele. Abraão e coisa nenhuma, era tudo igual. Então, gente, nós somos gentios que foram educados como híbridos cristãos-judeus e que fomos ensinados a dizer que Jesus é o Salvador, mas que a Bíblia tem que ser cultuada como um livro sagrado.
E o cara tem um orgulho de novo de dizer, eu creio desta capa a esta capa. E Paulo iria dizer, olha, eu não. Tem coisa dessa aqui que morreu em Cristo, que a cruz matou, que eram rudimentos, é isso que ele chama de rudimentos. Não voltem aos rudimentos, fiquem apenas com o que é, com a palavra e com a revelação que glorifica a Jesus, e quem tem a consciência disso, lê o Velho Testamento e diz, isso aqui acabou. Se eu encontro algo nos Salmos, por exemplo, Salmo 137, eu tenho que, toda vez que eu leio o Salmo 137, tem que contar a história lá do cativeiro em Babilônia, como os judeus estavam furiosos, com vontade de matar o mundo. E eu leio aquilo como uma descrição psicológica, psicohistórica. Mas que eu não ensino para ninguém. Olha, se inspire no Salmo 137, que termina dizendo, bem-aventurado aquele que pegar os teus filhos na Babilônia, pegar a cabeça deles e esfregar na penha e bater, bater, bater. Como é que isso coincide com Jesus que diz, ame o seu inimigo, ore pelo que lhe persegue, perdoe sempre, até 70 vezes 7. Como é que combina o Velho Testamento dizendo, escreveu, não leu, pedra nele por Jesus, e chega para a mulher que vai ser apedrejada e diz, quem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus é maior do que tudo, é maior do que o Velho Testamento, é maior do que os profetas, é maior do que tudo. E tudo que fica na nossa vida só fica se coincidir com Jesus. A partir de Jesus eu entendo Paulo e vejo toda a maravilha do compromisso dele com a pregação séria e sincera e certa do Evangelho, e também vejo as dimensões psicológicas das expressões dele, de Pedro, de Tiago, de qualquer um outro. É em Jesus que eu interpreto não só a Escritura, mas eu interpreto toda a vida. Tudo da vida tem que ser a partir de Jesus, e se não for a partir de Jesus, eu não ganho a mente de Cristo, não me torno um discípulo de Jesus. E a vontade de Deus é me tornar, no mínimo, uma miniatura de Jesus, até aquele dia quando eu serei semelhante a Ele, porque vê-lo-ei conforme Ele é. Até que esse dia chegue, eu vou absorvendo tudo o que dos evangelhos se descreve como ensino dele, como prática dele, como interpretação gestuada dele em relação a tudo que ele disse, e eu tenho todos os aplicativos de como é que um homem e uma mulher que são segundo Cristo têm que ser na vida, porque o meu chamado é simplesmente para repetir Jesus na história, Amém. nos meus muitos vínculos, nas minhas relações, conforme as ambiências de cada um de nós e os limites da vida de cada um de nós. Jesus cabe na grandeza dos sonhos de Paulo, tanto quanto cabe no conselho que Paulo dá aos Tessalonicenses: busquem viver uma vida tranquila, trabalhando todo dia e ganhando sustento com as próprias mãos. Fosse na vida de um indivíduo que tinha o desejo espiritual de ganhar o mundo inteiro como ele, ou fosse naquele que morava em Tessalônica e que bem-aventurado seria se pudesse trabalhar todo dia, levar o pão para casa, viver ordeiramente, amar a sua mulher e os seus filhos, compartilhar o amor de Deus no encontro que tivesse com as pessoas no seu caminho, tanto num polo dessa grandeza, quanto no cotidiano dessa outra. É só Jesus que tem que ser o arcabouço da existência de todo mundo. No meu site tem muito mais sobre isso, na GVTV tem muito mais sobre isso, mas aqui fica essa pílulazinha berena para cada um de nós tomar. Amém. Antes da refeição. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Caio, Um beijo. posso fazer uma oração? Pode.